Olá, como vai você? Estamos aqui de novo para a gente conversar um pouquinho, falar sobre vida, sobre autoconhecimento, autoamor. E vamos hoje ver o quão essa reflexão pode ser importante para nós. Hoje a gente vai falar sobre aflição. Me diz aí, como é que você está referente a isso? Vou ler aqui uma frase para você. Quanto mais você combate as suas aflições, mais a sua vida entra nos eixos. Eu li essa frase, eu achei ela muito importante. A gente não resolve nada na aflição, né? A aflição, ela aumenta o nosso nível de estresse e também atrapalha a nossa saúde física, né? Porque a gente não é uma coisa só. A gente é uma junção de coisas e a gente sabe que as nossas emoções, ela influencia muito na nossa saúde, na saúde do nosso corpo físico, né? A aflição, se ela for num nível baixo, ela não nos prejudica, né? Porque todo mundo precisa ter um pouco de tensão, por exemplo. Quando você vai fazer alguma coisa nova, diferente, que você nunca fez. Então é normal você ter um nível de tensão, né? Por exemplo, quem dirige no trânsito de grandes cidades, como São Paulo, por exemplo, ela também vai ter ali um nível de tensão, né? Que gera um pouquinho de estresse e aflição. Aí cabe a gente respirar fundo, controlar um pouquinho isso, porque a gente sabe que nos prejudica, né? Então a gente não vai ficar nesse descontrole, nessa tensão. Tem algum motivo, às vezes, para a gente ficar assim? Tem. Mas a gente precisa depois acalmar e melhorar isso em nós, para não prejudicar a nossa saúde física também, né. Não tem muitas vezes que a gente vai ao médico e o médico examina você e vê que você não tem nada, fisicamente você não tem nada. O que que você acha que gera isso? É o estresse, é a aflição. E a gente, nesse mundo, a gente tem por hábito, né, irritação, né. As coisas que incomodam a gente parece que já carrega aquilo. E muitas coisas, os nossos medos também, que muitas vezes nos paralisa, deixa a gente parado no mesmo lugar. Tudo isso é um estado de alerta que o corpo entra e faz mal para a gente. Então uma hora a gente precisa parar com tudo isso, se a gente quiser continuar tendo saúde, tendo aqui o nosso corpo eh, equilibrado, né, a nossa mente também boa, os nossos pensamentos, a gente precisa cuidar de tudo isso. Então, vamos nos empenhar para isso, né. Você quando se vê nessa situação, você precisa dizer para você mesmo: "Em mim basta, eu não quero mais viver assim, eu quero mudar". Você sabe que essas frases, ela têm um efeito na gente, né, porque isso são comandos. Quando eu falo: "Em mim basta, eu não quero mais viver desse jeito, eu quero mudar", é um comando que você dá para o seu cérebro, e ele entende que você quer fazer um movimento diferente. Então, a gente precisa dizer isso muitas vezes para nós: "Eu quero ficar em paz". Vou ficar em paz, porque esse comando vai te trazer um pouco de equilíbrio. Aliás, um pouco não, muito equilíbrio, né? E aí você vai sentir o quê? Alívio. Você já sentiu alívio algumas vezes? Você consegue lembrar de quando foi que você se sentiu aliviado, aliviada, sem preocupação, sem aflição, né? Sem estresse? A gente está tão acostumado, né, tanto que as pessoas até falam isso: "Eu estou na correria", é a correria do dia a dia, que você não para nem para se sentir, se dar o direito de sentir um alívio. E às vezes se você sente muito bem, você já logo estranha aquilo, né. "Ué, tô me sentindo bem?
De onde vem isso? De onde vem esse bem-estar? Porque a gente não está nem acostumado a se dar esses momentos. Então a gente precisa começar a ver que essa coisa de a correria do dia a dia, a cada dia sua aflição, isso são crenças. São crenças limitadoras, crenças limitantes. E no decorrer da nossa vida, a gente vai habituando a falar isso porque a gente ouve de outras pessoas, inclusive, né? E aí a gente começa a falar isso também, sem prestar atenção que isso são comandos. Se eu estou dizendo que minha vida é uma correria e que a cada dia a sua aflição, o meu cérebro ele entende isso como um comando, ele vai começar a atrair mais disso para você. Então é por isso que as afirmações positivas, elas também têm efeito. Então você começar a dizer, em mim basta, eu quero mudar, eu estou em paz, eu vou ficar em paz. E com o tempo você vai ver que esses comandos, eles começam a te trazer um pouco mais de equilíbrio na vida, né? A gente não está acostumado a ser feliz, não. Se a gente começa a ficar muito felizinho, logo já vem aquele pensamento: ai, eu tô rindo muito, acho que amanhã eu vou chorar. Não é isso que o pessoal costuma falar? Quem ri muito hoje é porque vai chorar amanhã? É outra crença. Às vezes você fala isso na brincadeira, mas você fala uma, duas, 10, isso são comandos. Isso são comandos. Quando você percebe, você está com medo já de ser feliz. E a gente acreditando nisso ou não, a gente nasceu para ser feliz. A gente nasceu para a felicidade. E aí tem outra crença limitante, né, que a gente ouve muito, que é a felicidade não é desse mundo, né? E aí a gente começa a acreditar nisso, que a felicidade não é desse mundo, não é daqui. A gente só vai ser feliz quando a gente sair desse mundo aqui. E nesse mundo tem muita coisa boa aqui dentro. Só que a gente não tem o hábito de olhar para as coisas boas. A gente olha mais para o que é ruim e, aliás, o que é bom, a gente nem acha que é pra gente. Não é assim? Então, então a gente precisa mudar isso, né? Porque a felicidade é para nós. No mundo acontecem muitas coisas erradas, muitas coisas ruins, mas isso é lá fora. Eu não preciso absorver isso e carregar como uma mochila pesada negativa nas minhas costas, porque eu sei que isso vai me prejudicar. Isso me prejudica. Quando chegar num certo tempo, eu vou viver à base de remédio, porque eu não estou suportando mais tanta coisa ruim no mundo. Sim, acontece coisas ruins no mundo, mas eu não preciso carregar isso comigo. Eu estou vendo, eu estou percebendo, mas eu preciso entender que isso é lá fora, isso não é dentro de mim. Dentro de mim é paz. Tem dificuldade no mundo? Tem. Tem coisas erradas no mundo? Tem. Tem pessoas que sofrem à minha volta? Tem. Eu não sou alheia a nada disso, mas eu não preciso carregar isso dentro de mim. Eu preciso lembrar que cada pessoa, quando nasce nesse mundo, ela já traz dentro dela a semente da sua própria transformação. Assim como eu tenho os meus desafios, a outra pessoa também tem. Eu vou precisar vencer os meus. Se eu conseguir ajudar alguém, ótimo, mas que a minha ajuda a essa pessoa não venha a prejudicar o meu caminho. Porque do mesmo jeito que eu tenho força para caminhar, eu tenho a semente da minha transformação dentro de mim, a outra pessoa também tem. E isso não é deixar de ser solidário, é apenas eu não absorver o que é do outro. Porque daí eu vou carregar o que é meu e vou carregar o que é do outro. E será que eu tenho toda essa força para carregar o que é do outro? A gente precisa pensar sobre isso, porque muitas vezes a gente adoece por motivos que nem são nossos, por sofrimentos que nem são nossos. E será que isso resolve a situação do outro? Resolve a situação do mundo? Eu dizer que o mundo está perdido, que não existe felicidade nesse mundo, que a felicidade não é daqui, e aí eu ficar com essas crenças que me limita a me sentir bem, a me sentir feliz. Eu não me dou nem o direito de ser feliz. Então,
Começa a dizer para você. Quando você disser essa frase que eu vou falar para você agora, eu quero que você reflita sobre ela e depois veja como você se sentiu. Eu nasci nesse mundo para passeio. Eu nasci nesse mundo para passear. Veja como que essa frase cai para você. Vê como que você se sente quando você fala isso para você. Então, a gente precisa mudar o nosso jeito de pensar, que é para a gente poder viver melhor nesse mundo. Então, agora a gente vai fazer aqui um exercício interior para organizar o nosso pensamento, né? Colocar um sentido na nossa vida, porque a nossa vida precisa ter sentido, né? Se a gente perder o sentido da vida, a gente não consegue mais ter ânimo, não é verdade? Então vamos lá. Você repita comigo. Agora eu não vou mais absorver os outros. Eu vou pensar em mim. Não vou mais ficar ajudando as pessoas com conselhos. Vou deixar cada um com as suas questões. Não vou mais me afligir. Não vou me afligir nessa semana. Olha só, vou ficar uma semana mandando embora qualquer tipo de aflição. E vamos ver o que acontece no meu corpo. Observa seu corpo, o quanto que ele melhora, o quanto de paz você consegue se você deixar de se afligir. Se pergunte, a minha aflição vai resolver aquela situação? Se ela não vai resolver, por que que eu vou aqui me descontrolar, desequilibrar todas as minhas energias, me carregar de energia negativa, porque daí as minhas coisas, elas não caminham, fica tudo travado na minha vida, porque a aflição ela faz isso, ela bloqueia a positividade, ela bloqueia o fluxo do universo. Então você deixa a sua vida fica totalmente parada por conta da aflição, né? Então você vê o tanto que isso te prejudica. Prejudica a tua saúde, sua saúde física. Então vamos lá. Não vou ter aflição essa semana. Observa seu corpo e vê o que acontece. Não vou ter aflição com nada. Diga isso. Quando os seus pensamentos começarem a trazer coisas para você se afligir, porque isso é hábito, a gente adquire esse hábito de viver sempre em estado de alerta. Não precisa, não precisa. Então diga isso para você. Não vou ter aflição com nada. Não vou ter aflição essa semana. Observa seu corpo e verifica as mudanças que vai ter na sua saúde. Uma ótima semana para você e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.